Salve pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Desta vez, o conteúdo trabalhado vai ser conjuntos. Vai ser uma sequência de alguns vídeos. Inicialmente, vamos trabalhar alguns conteúdos básicos, algumas nomenclaturas que eu preciso que vocês saibam, certo? Então esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de preparação para que vocês saibam essas nomenclaturas. Certo, pessoal? Então, bora pro vídeo. Conjuntos. Iniciando então com noções básicas. Conjunto é o agrupamento ou coleção de pessoas, seres, objetos, números, letras, etc. Então, pessoal, conjuntos é quando eu tenho um agrupamento de coisas. Pode ser alunos em uma sala de aula, pode ser classes em uma sala de aula, podem ser xícaras, podem ser qualquer coisa. Se eu consigo, através de uma definição, definir um certo grupo, então eu tenho um conjunto. Tudo bem? É bem simples, bem fácil. Bem, cada objeto dessa coleção é chamado de elemento. E os elementos são explicitados em uma forma de lista. Nessa lista, não importa nem a ordem e nem a repetição dos elementos. Veja o exemplo. Se eu tenho um conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 6 e 7, ou se eu tenho neste grupo os elementos colocados em uma ordem aleatória, 3, 7, 1, 6 e 5, por exemplo, ou com repetições, como 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 7, 7, todos estes agrupamentos são o mesmo conjunto, porque não importa nem a ordem e nem a repetição. Tá bem? Matematicamente, não me importa nem a ordem nem a repetição. Eles são o mesmo conjunto. Certo? Continuando então. Conjunto universo. Conjunto universo são todos os elementos que podem ser utilizados nos estudos de um determinado conjunto. Então, tudo que eu posso utilizar dentro de um determinado conjunto, por exemplo, os números ímpares, 1, 3, 5, 7, qualquer número ímpar está dentro do meu universo, então eu poderia utilizar. Tudo bem? Indicação. Como é que eu represento um conjunto, pessoal? Como um conjunto pode ser representado? Por duas formas. Primeira, enumeração. Por exemplo, dados os conjuntos dos números pares, eu posso enumerar eles colocando o 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Já adiantando, tá, pessoal? Para representar que um conjunto ele é infinito, eu coloco 3 pontinhos no final e assim eu consigo representar que ele não tem fim. Ele é infinito. Segunda forma para indicar um conjunto. A segunda forma para indicar um conjunto é por propriedades características. Então, basta eu colocar uma característica do conjunto. Por exemplo, posso representar o conjunto dos elementos P, pares. P, tal que P é um número par. Essa é uma representação por propriedade característica. Tudo bem? Seguindo então. Então tá, pessoal, vamos a mais algumas nomenclaturas. Vamos estudar agora as classificações de um conjunto. Um conjunto pode ser classificado de 4 formas, tá? Primeira forma, conjunto finito. Pessoal, podemos dar como exemplo de um conjunto finito os times de futebol que existem. Posso colocar uma lista de times de futebol que essa lista com certeza será finita, porque não existe infinitos times, existem finitos times. Mesmo pegando todo o globo, não teria um conjunto infinito de times. Isso nos leva ao segundo grupo de conjuntos, o conjunto dos números infinitos. Então, neste grupo eu não conseguiria contar todos os elementos que existem nele. Podemos dar como exemplo os números pares. 2, 4, 6, 8. Existem infinitos números. Eu não conseguiria aqui falar todos eles. Então, eu represento por 3 pontinhos para sinalizar que eles são infinitos. Terceira classificação, conjunto unitário. Como o próprio nome diz, neste tipo de conjunto só existe um elemento. Podemos dar como exemplo o conjunto de capital do Brasil. Todos os países só têm uma capital, um conjunto unitário. O Brasil, especificamente, tem Brasília como capital. Tudo bem? Conjunto unitário, um elemento. Quarta e última classificação, conjunto vazio. Que também, como o próprio nome diz, é quando eu não tenho nenhum elemento no meu conjunto. Podemos dar como exemplo o conjunto de números pares e ímpares, que são pares e ímpares simultaneamente. Não existe nenhum número que seja par e ímpar simultaneamente, né? Ou o número é par, ou o número é ímpar. Então, é vazio o número de elementos pertencentes a esse conjunto.
par e ímpar simultaneamente. Pessoal, vou aproveitar para falar da simbologia do conjunto vazio. Ele pode ser representado de duas formas, ou por um círculo com um tracinho, isso representa o vazio, ou pelas chavezinhas sem nada no meio, que também representa o vazio. Tá bem? O conjunto vazio é representado, então, dessas duas formas em vermelho. Vamos lá, pessoal, continuando nossos estudos. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos, eles são iguais se e somente se os seus elementos são os mesmos, são iguais. Exemplo, conjunto dos números pares. Conjunto dos números múltiplos de 2. Então, eles vão gerar os mesmos elementos. Logo, os dois conjuntos são iguais. Tudo bem? Seguindo, então. Subconjuntos. A é subconjunto de B. Se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. Lendo de novo, pessoal. A é subconjunto de B. Se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. O que isso quer dizer? Que todos os elementos do conjunto menorzinho, eles estão dentro dos elementos do conjunto maior. Subconjunto é quando eu tenho um conjunto dentro do outro. Basicamente é isso. Bem, seguindo agora por uma coisa muito importante. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn é quando eu consigo representar os conjuntos em forma de diagrama. Vamos formar um exemplo para ter uma ideia. Pegue os conjuntos dos números ímpares menores do que 10. Quem são o conjunto dos números ímpares menores do que 10? Seriam o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Estes são os elementos ímpares menores que 10, representados em forma de enumeração aqui. Agora, se eu quiser representar este mesmo conjunto em forma de diagrama, eu posso colocar um balãozinho, colocar a letra que representa este conjunto. Sempre os conjuntos são representados por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas, cabe ressaltar isso aqui. E colocar os elementos dentro deste balãozinho, ficando assim um diagrama, que eu chamo de diagrama de Venn. Então todos os exercícios que vierem com um balãozinho, eu chamo de diagrama de Venn. Certo? Bem, pessoal, agora vamos aos dois últimos conceitos do vídeo, que são importantíssimos e têm a ver com o diagrama de Venn. Primeiro conceito, tá? O conceito de pertinência. Bem, a pertinência serve para indicar se um determinado elemento pertence a uma lista ou não. Então, só para colocar se o elemento pertence à lista ou não pertence à lista. Para isso, utilizamos dois símbolos. O pertence, que tem um símbolozinho de um E, e o não pertence, tem um símbolozinho de um E com um traço no meio. Então, o E pertence, o E com tracinho não pertence. Muito, 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 muito importante isso, pessoal. Pertence e não pertence serve apenas para elementos. Ele não serve para conjuntos. Apenas elementos. Tá bem? Pegue esses exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo. 1 pertence ao conjunto A. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quero dizer que o 1 está dentro do balãozinho. Está dentro do diagrama. Então ele pertence à minha lista. Logo, o 1 pertence ao A, ao conjunto A. Tá bem? Vamos a um segundo exemplo. 2 não pertence a A. O que eu quero dizer com isso? Que o 2 não pertence ao nosso diagrama. Ele não pertence à nossa lista. Então, ele não pertence ao A. Tá bem? Mais um exemplo. 3 pertence a A. Assim como 1, o 3 faz parte do nosso conjunto, faz parte da nossa lista. Então, o 3 pertence ao A. E por último, colocando o 4. O 4 não pertence a A. Logo, ele não pertence à nossa lista, então colocamos o E com um tracinho. Não pertence. Elementos que pertencem à lista é o E, e os que não pertencem é o E com tracinho. Fácil, né, pessoal? Deu para sacar? Importante, só serve para elementos. Bem, pessoal, e por último, neste primeiro vídeo, vamos falar da relação de inclusão. A inclusão serve para relacionar os conjuntos de um determinado estudo. Quais são os símbolos da inclusão? É o está contido e não está contido, que é o C e o C com tracinho, e o contém e não contém, que é o C invertido e o C invertido com tracinho. Tá bem? Para que eles servem, pessoal? O está contido é para dizer que um determinado conjunto está dentro do outro, e o contém é para dizer que um conjunto contém um outro conjunto. Meio confuso? Vamos aos exemplos para ficar um pouco mais claro. Bem,
Pegue este diagrama aqui como exemplo. Utilizando este diagrama como base, vamos fazer alguns estudos. Vamos lá, primeiro estudo. D está contido em P. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que o meu D está dentro do meu P. Por isso a palavra está contido. Se você fica um pouco confuso com esses símbolos, o que eu utilizo, tá? Para memorizar melhor? Eu coloco a parte de trás do C como quem está dentro e a parte da frente do C como quem está fora. Então aqui, neste exemplo, o D está contido em P, ou seja, o D está dentro do P. Parte de trás do C é no D, então ele está dentro do P. Tá bem? Vamos ao nosso segundo estudo. P não está contido em C. O que quer dizer isso, tá, pessoal? Pensem assim, ó. Se não tivesse o tracinho, o P está contido em C? Não, né? Então coloca-se o tracinho para dizer que o P não está contido em C. Ok? P não está contido em C, ele está dizendo que o P não está dentro do C. A parte de trás é quem está dentro, então eu estou dizendo que o P não está dentro do C. Pelo diagrama também fica fácil de perceber, né? Terceiro estudo, pessoal. C não contém D. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Eu quero dizer que o D não está dentro do C. Então o C não contém o D. Mesma forma, para a gente não se atrapalhar tanto nas nomenclaturas. Pega o desenho do C. Pega a parte de trás do C. Quem é que está dentro, então? O D estaria dentro do C. Só como ele está com tracinho, ele está falando que não está. Então o D não está dentro do C, mas eu leio a forma matemática correta de ler. É o C não contém D. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Vou colocar dois últimos exemplos aqui muito importantes. Primeiro exemplo. D pertence a P. Deem uma olhada com calma e observem. O que você colocaria? Verdadeiro ou falso? D pertence a P? A maioria dos alunos coloca verdadeiro, né? Porque percebe o seguinte, o D está dentro do P, então é verdadeiro, D pertence a P. Mas lembra que eu comentei há pouco tempo atrás que o pertence é apenas para elementos? E aqui eu estou falando de dois conjuntos? Então isso eu não posso colocar como verdadeiro, pessoal. Isso é errado, tá? Pertence e não pertence é apenas para elementos, nunca para conjuntos. Tá bem? Tomem cuidado. Então vamos ao último exemplo do vídeo para encerrar agora, tá? 11 está contido em P? Deem uma observada no diagrama e analisem essa afirmação. O 11 está contido em P? O que você colocaria, verdadeiro ou falso? Muito bem, agora vocês já estão começando a perceber, né? Se o pertence e não pertence serve só para elementos, o contém e não contém, contido e não contido, é só para conjuntos. Então eu não posso dizer que o 11 está contido em P, porque o 11 é elemento, o P é conjunto. Seria pertence. Contido e não contido não serve para elementos. Tá bem? Assim como pertence e não serve para conjuntos. Certo, galera? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui sua dúvida também, para que a gente possa debater, discutir e assim entender ainda mais este conteúdo. Certo, galera? Beijos e abraços a todos. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Até mais!